Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum e uma queixa muito frequente nos dias de hoje no consultório, que é a perda de memória. Essa queixa, que antes era só de pacientes mais idosos, hoje em dia tem sido cada vez mais comuns em pacientes mais jovens. Médicos e pacientes se preocupam com o fato de que a perda de memória possa ser um indicativo de um quadro de demência iminente. Essa preocupação baseia-se no conhecimento de que a primeira queixa de um paciente com demência é a perda de memória. No entanto, a maior parte dos quadros de perda de memória não são associados à demência. Eu separei para vocês 4 causas mais comuns de perda de memória, que são a perda de memória associada ao envelhecimento, o comprometimento cognitivo leve, a depressão e a demência. O comprometimento da memória associado ao envelhecimento diz respeito àquela perda de memória comum, gradual, leve, em que o paciente esquece, por exemplo, onde colocou as chaves, aonde foi pela última vez, os nomes dos netos ou de pessoas do seu convívio familiar. Em pessoas com essa condição, levam mais tempo para formar novas memórias, para aprender novas tarefas, principalmente se forem complexas. No entanto, quando você dá um tempo para ela pensar e tentar se recordar os nomes das pessoas, aonde colocou as chaves, ou algum outro esquecimento simples, ela consegue relembrar. Isso é normal, o cérebro envelhece, com o passar dos anos ele vai atrofiando e aí acontece essa perda de memória. Os pacientes com comprometimento cognitivo leve têm perda real de memória, principalmente de memória recente. E nem se a gente pedir para eles tentarem se recordar, dar um tempo para que eles relembrem alguns fatos, eles conseguem. Esse estágio é um estágio que antecede a um quadro inicial de demência. Dependendo de como for conduzido esse primeiro momento, o paciente vai ou não evoluir com demência. Serve como um alerta para que as pessoas possam procurar ajuda médica e não deixar o quadro avançar. Nesses quadros de comprometimento leve da cognição, o paciente ele não consegue lembrar o que foi recente, mas ele tem a memória do passado intacta. E esse esquecimento não atrapalha ele de executar as tarefas da vida diária. Não ocorre um impacto significativo na vida do paciente, de forma com que ele consegue viver. É muito sutil, de forma que só quem convive muito próximo com ele consegue perceber que ele precisa de ajuda. Até 50% dos pacientes com comprometimento cognitivo leve vão evoluir em 3 anos com demência. A depressão também é uma condição que cursa com perda de memória, principalmente por conta de um distúrbio do humor grave. O paciente fica muito triste, muito isolado socialmente, sente muita angústia. Isso muitas vezes provoca distúrbios do sono, como a insônia ou hipersonia, que é o excesso de sono. E dentro desse quadro de depressão ocorre o esquecimento. Essa depressão, se não tratada, pode ser facilmente confundida com um quadro de demência, principalmente quando ela se agrava e vira um transtorno grave depressivo. Os pacientes com demência propriamente dita têm perda verdadeira da memória. No caso do Alzheimer, por exemplo, que é a demência mais conhecida, ocorre diminuição dos hipocampos, que são estruturas no cérebro responsáveis pelo armazenamento de memória. Isso é visto no exame de imagem. Além disso, tem atrofia cerebral nesse exame e isso faz com que, dentre outros fatores, ele comece a perder a memória de forma gradativa e progressiva, ou seja, a tendência é sempre piorar. Porém, no quadro de demência, o paciente ele não tem somente a perda de memória, ele tem uma alteração de comportamento muito importante, com agitação, com dificuldade de lidar com as pessoas da família, dificuldade em entender as propostas que fazem a ele, dificuldade de lembrar como fazer uma compra, fazer contas, dificuldade de aprender coisas novas, tarefas que antes ele sabia fazer, ele já não lembra como faz mais, como tocar um piano, como mexer no celular. Então ele vai perdendo essas habilidades que ele tinha antes e agora ele já não consegue mais ter. É uma perda de memória diferente.
Ele não lembra mais do que ele um dia soube fazer, além da já mencionada alteração de comportamento que é evidente, né? O paciente com demência, ele fica muito irritado, muito agressivo, muitas vezes, muito inquieto, e isso provoca muito desconforto na família e muita preocupação. Esse paciente precisa de tratamento medicamentoso. Uma outra condição que vale a pena mencionar, onde há perda de memória de forma abrupta, é o quadro agudo de uma infecção, por exemplo, em um idoso, que leva ao que chamamos de delírio. O paciente fica muito confuso, a mente não se recorda de muitas coisas, ele fica realmente desorientado, mas é uma coisa muito pontual. Quando se resolve a infecção, esse paciente retorna ao estágio de memória saudável. O diagnóstico da perda de memória feita em consultório é baseado na suspeita diagnóstica do paciente. Se a suspeita diagnóstica for uma demência, nós pedimos exames de imagem, pedimos exames laboratoriais para a gente afastar causas outras que existem, como vitaminas baixas, a B12 e a vitamina D, por exemplo, quando estão baixas, podem se confundir com o quadro de demência, pois geram um esquecimento muito grande. Se a suspeita diagnóstica for depressão, nós temos que começar um tratamento para depressão. Uma vez que o paciente for tratado, o esquecimento vai ser reduzido e vai voltar ao normal. Se no exame físico do paciente for encontrado alguma alteração de déficit de força de algum lado do corpo, alteração da marcha, incontinência urinária, nós temos que suspeitar de outras causas, outras doenças neurológicas. Podemos pensar até em um possível AVC. Temos que pedir exames de imagem também para afastar essas causas. Existem medicações de uso controlado, principalmente os ansiolíticos, benzodiazepínicos, os tarja-pretas, popularmente conhecidos, que usados em doses altas ao longo prazo fazem com que a pessoa perca a memória gradativamente. Nesses casos, é importante consultar um médico neurologista para que realmente seja avaliada a necessidade de continuar com essas medicações, porque elas podem estar beneficiando de um lado e prejudicando o outro. Elas podem estar ajudando na ansiedade, mas prejudicando a memória. E então temos que ver a possibilidade de troca dessa medicação ou redução de dose da medicação. É importante sabermos que jamais devemos iniciar ou interromper, tampouco reduzir dose de medicação por conta própria, sem que um médico neurologista avalie o caso, oriente, acompanhe, porque essas medicações, quando são retiradas de forma abrupta, também causam muita abstinência e outros sintomas indesejáveis. Bom, depois de todo esse breve e sucinto esclarecimento, eu espero que você entenda que nem toda perda de memória significa demência. Existem muitas outras causas de esquecimento e nós temos que investigar cada uma delas no consultório para que a gente consiga fazer um diagnóstico correto e tratar de forma adequada a sua causa da perda de memória. Isso é tudo por hoje. Se inscrevam no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras.